Este vídeo tem patrocínio da Surfshark VPN. Hong Kong, 2 de junho de 2013. Um agente de cibersegurança nervoso manipula um cubo mágico no movimentado restaurante do Hotel Espelho. Ele levanta o olhar e cruza com dois recém-chegados, um jornalista experiente e uma cineasta de documentários. Ao reconhecer a dupla, ele guarda o cubo no bolso e se levanta. Eles atravessam o hotel em direção aos elevadores. Ao entrarem silenciosos no quarto do agente, a mulher abre a maleta na cama bagunçada. Enquanto ela posiciona sua câmera em um tripé, o agente se senta em uma cadeira em frente ao jornalista. O quarto vibra com o peso da conversa iminente entre eles. O mundo, sem saber, estava à beira de uma revelação de Edward Snowden que o mudaria para sempre. Mais de 10 anos após os infames vazamentos da Agência de Segurança Nacional por Edward Snowden, o debate sobre se ele é amigo ou inimigo dos Estados Unidos continua aceso. Eduardo José Snowden nasceu em 21 de junho de 1983 na Carolina do Norte. Seu pai, Lonnie, foi oficial de intendência na Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e sua mãe, Elizabeth, escriturária no Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América de Maryland. Ele tinha uma irmã, Jéssica, que viria a se tornar advogada, também trabalhando para o governo federal dos Estados Unidos. Desde jovem, Snowden se interessava por tecnologia e computadores. Inspirado pelo hábito do pai de levar aparelhos do trabalho, Snowden se encantou com o computador pessoal Commodore 64 que ele trouxe certa vez. Snowden ficava acordado após o horário para ver seu pai no computador e depois pôde jogar nele também. A partir daí, Snowden se envolveu com videogames, passando inúmeras horas jogando títulos como Super Mario Bros. E Tekken. O jovem Eduardo era uma criança da internet, aproveitando o anonimato da primeira década da World Wide Web. Ele frequentava fóruns e chats inventando personagens e ocultando sua idade real. Pouco antes de seu 9º aniversário, a família Snowden se mudou para Fort Meade, em Maryland. Edward relatou como deixou de ser popular entre os colegas para ser constantemente zombado em sua nova escola em Maryland. Por sua própria admissão, o jovem Edward não era um bom aluno, ficando acordado até tarde todas as noites jogando no computador e navegando na internet. Snowden passava o tempo na escola sonhando acordado com hackeamento e dormindo durante as aulas. Ele se interessou muito por arte e cultura japonesa, incluindo o anime. Devido à febre glandular, Snowden ficou muito tempo afastado da escola e acabou abandonando o ensino médio no 2º ano. Depois, Snowden entrou numa faculdade comunitária e disse ter passado no General Educational Development, equivalente ao diploma de ensino médio dos Estados Unidos da América, mas investigações posteriores das autoridades dos Estados Unidos não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que ele realmente tenha feito isso. Se Snowden sabia de uma coisa, era que queria seguir uma carreira em computadores e na internet. Sem muita formação acadêmica formal, Snowden decidiu fazer um curso de certificação da Microsoft. Ele começou a trabalhar como web designer freelancer para o dono de uma pequena empresa que conheceu em suas aulas de japonês. Em 11 de setembro de 2001, o mundo mudou para sempre. Os ataques terroristas em solo americano tiveram um impacto profundo no então jovem de 18 anos, Eduardo Snowden, assim como tiveram na maioria, se não em todos, os americanos. Os ataques levaram a uma resposta legislativa na forma do Ato Patriota dos Estados Unidos da América. A polêmica lei ampliou os poderes de vigilância do governo dos Estados Unidos da América para tentar prevenir ataques terroristas. Os pais de Snowden se divorciaram em 2001, fazendo com que ele morasse com a mãe em Ellicott City, Maryland. Ele continuava passando muito tempo online, principalmente nos fóruns da Ars Technica como The One True Hoo-Ha. Mas, com o passar do tempo, os eventos horríveis daquele infame dia de setembro continuaram a despertar em Snowden um senso de patriotismo e o desejo de servir seu país na guerra ao terrorismo. Assim, ele se alistou no Exército dos Estados Unidos da América em 2003 para entrar nas Forças Especiais. No entanto, isso não aconteceu, pois ele foi dispensado por motivos médicos apenas alguns meses após ingressar no programa de treinamento X-18. Snowden afirmou que quebrou as 2 pernas durante um exercício de treinamento, o que foi o motivo de sua dispensa.
Um oficial da Agência de Segurança Nacional afirmou depois que dores nas canelas impediram Snowden de concluir o treinamento básico. Com ambições militares frustradas, Snowden buscou outra forma de servir seu país. A história de Edward Snowden mostra como é fundamental cuidar da privacidade e segurança online, o que nos leva ao patrocinador deste vídeo, Surfshark VPN. O Surfshark VPN criptografa seus dados online, protegendo contra grandes empresas, roubo de identidade e ataques cibernéticos. Mas se a promessa de uma vida digital segura não for suficiente para te convencer, considere o seguinte: o Surfshark VPN permite contornar restrições geográficas, mudando sua localização virtual para mais de 3.200 servidores em 100 países. Esse recurso permite acessar bibliotecas de conteúdo e serviços de streaming globais, possivelmente bloqueados em sua região. E aqui está o melhor de tudo. O Surfshark VPN permite uso simultâneo em vários dispositivos, diferindo da maioria dos outros serviços de VPN. A Surfshark oferece 3 meses grátis ao usar o código Felipe no checkout. Para aproveitar, clique no link na descrição ou acesse surfshark.deals/Felipe. Em 2005, Snowden conseguiu seu primeiro emprego na CIA como segurança no Centro de Estudos Avançados de Linguagem da Universidade de Maryland. Após teste de polígrafo e investigação de antecedentes, ele atuou como especialista em segurança e recebeu autorização máxima. 4 meses depois, Snowden foi para a BAE Systems em Maryland, empresa privada contratada pela CIA, atuando como engenheiro e administrador de sistemas. 1 ano depois, Snowden deixou de ser contratado e passou a ser funcionário da CIA, atuando na sede da agência em Langley, Virgínia. Enquanto sua carreira avançava, Snowden seguia ativo online e se interessava por grupos hacktivistas, como a comunidade descentralizada Anonymous. Ele sentia falta da internet do fim dos anos 1990 e início dos 2000, que via como a nova fronteira do sonho americano. Ele observou que, com o crescimento e complexidade da internet, ela foi monopolizada por grandes corporações e controlada por governos e agências centralizadas. Na CIA, Snowden não se dava bem com os colegas. Ao contrário do que Snowden dizia, na CIA ele tinha um cargo inicial de suporte de tecnologia da informação, chamado Tecnologia da Informação Oficial de Sistemas de Informação ou Oficial de Sistemas de Informação de Telecomunicações. O cargo exigia autorização de segurança máxima e frequentemente envolvia atuação sob cobertura diplomática em países fora dos Estados Unidos da América. Ele treinou 6 meses para o cargo na escola secreta da CIA, para especialistas em tecnologia, morando nesse período em um hotel Comfort Inn com seus colegas. O hotel estava um tanto decadente e era menos do que ideal como residência semi-permanente para os alunos. Snowden expôs as preocupações dos alunos sobre sua acomodação. Ao perceber que a reclamação não era tratada, Snowden ignorou seus superiores e relatou o problema à alta administração. Embora os alunos tenham sido realocados em uma acomodação mais adequada no Hampton Inn, Snowden foi repreendido por sua insubordinação. Esse incidente definiu o tom da carreira de Snowden dentro da comunidade de inteligência, com relatos posteriores sugerindo que ele rotineiramente ignorava a cadeia de comando e desobedecia a ordens. Durante seu tempo relativamente breve trabalhando diretamente para a CIA, Snowden foi enviado para várias sessões de aconselhamento para tratar de seus problemas comportamentais. Ainda assim, Snowden concluiu o treinamento e foi enviado à sua primeira missão em Genebra em 2007. Snowden escreveu mais tarde em suas memórias que esse foi seu castigo criativo pelo incidente no hotel. Ele havia indicado sua preferência por ser enviado para a linha de frente da guerra no Oriente Médio, mas, em vez disso, recebeu uma missão confortável, tão longe dos combates quanto qualquer um poderia esperar. Durante sua missão em Genebra, Snowden relatou um incidente que mudou sua visão sobre a CIA e seus métodos. Snowden contou que a CIA tentou recrutar um banqueiro suíço, levando-o a se embriagar e incentivando-o a dirigir bêbado para casa. Quando ele foi preso por dirigir embriagado, um agente da CIA se ofereceu para tirar o banqueiro do problema, em troca de que ele se tornasse um informante.
Isso levou Snowden a questionar as ações do seu governo e a sentir que fazia parte de algo que causava mais mal do que bem. Um tanto desiludido, Snowden deixou o emprego formal na CIA em 2009, após o fim de sua passagem por Genebra. No mesmo ano, Snowden conheceu a blogueira e acrobata Lindsay Mills, e logo começaram a namorar e morar juntos. Depois, ele assumiu um novo cargo na Dell, uma das várias empresas privadas contratadas por agências de inteligência dos Estados Unidos da América. Snowden foi designado ao Centro Técnico do Pacífico na base aérea de Yokota, Japão, devido ao seu papel. Eduardo e Lindsay arrumaram suas coisas e se mudaram para Tóquio. Enquanto estava no Japão, Snowden trabalhou em como defender as redes dos Estados Unidos contra hackers chineses. Isso o levou a estudar os programas de vigilância em massa do governo chinês. A autorização de segurança ultra-secreta de Snowden também lhe deu acesso livre para espiar por trás das cortinas dos próprios sistemas de espionagem da Agência de Segurança Nacional. O que ele encontrou lhe causou um choque. Snowden ficou se perguntando se o governo para o qual trabalhava era realmente melhor do que os agentes mal intencionados contra os quais defendia seu país. Dois dos principais programas de vigilância nos quais Snowden trabalhou durante o período em que foi contratado pela Agência de Segurança Nacional incluíam o PRISM e o X-Keyscore. PRISM é um programa da Agência de Segurança Nacional que coleta informações estrangeiras de servidores do Google, Apple, YouTube, Facebook e outras grandes empresas de tecnologia. Permite que os serviços de inteligência dos Estados Unidos da América acessem diretamente servidores das empresas para buscar padrões de possíveis crimes. O programa tem amplo alcance, permitindo acesso quase ilimitado a metadados sem ordem judicial. X-Keyscore é o sistema de coleta de inteligência mais amplo da Agência de Segurança Nacional, usado para buscar e analisar comunicações globais online. Permite que agentes da Agência de Segurança Nacional monitorem comunicações de qualquer pessoa em tempo real, em qualquer lugar, extraindo dados de servidores globais. O X-Keyscore conta com a cooperação de países ocidentais que compartilham dados entre si. Embora alguns vejam o Patriot Act como essencial para a segurança nacional, seu alcance amplo e falta de supervisão geram preocupações sobre abusos de poder e violações das liberdades civis. Quando Snowden soube desses programas, eles eram altamente confidenciais e desconhecidos do público americano. Enquanto trabalhava no Japão, Snowden encontrou por acaso um relatório confidencial sobre o aumento da coleta de dados e vigilância do governo Bush após 11 de setembro. O programa, conhecido como Vento Estelar, permitia que agentes das agências de inteligência dos Estados Unidos da América interceptassem e minerassem todos os metadados associados às comunicações por e-mail, conversas telefônicas, transações financeiras e atividades na internet de seus cidadãos. Thomas Tan vazou o programa para a mídia em 2004. No entanto, o relatório confidencial que Snowden encontrou fornecia muito mais detalhes sobre a extensão do programa. O que Snowden achou mais perturbador, no entanto, foi que o programa ainda estava funcionando a todo vapor. Após suas descobertas, Snowden ficou totalmente desencantado. Ele entrou em depressão profunda e apresentou sintomas físicos como convulsões. Esse foi um período decisivo na vida de Snowden, durante o qual ele decidiu que não tinha outra escolha a não ser tornar públicas as informações secretas que havia descoberto. Em março de 2012, Snowden foi transferido pela Dell para uma instalação da Agência de Segurança Nacional em Oahu, Havaí. Snowden disse que seus médicos sugeriram sua transferência para a ilha, pois o clima ajudaria em sua saúde. Na verdade, ele pediu a transferência para ter acesso mais amplo a informações confidenciais que planejava vazar. Seu papel continuava como administrador de sistemas, passando dias transferindo grandes volumes de dados entre servidores do Microsoft SharePoint. Ele trabalhava na instalação subterrânea à prova de bombas da Agência de Segurança Nacional chamada Túnel Cunha, reaproveitada e construída na Segunda Guerra Mundial. Snowden afirmou que seu ponto de ruptura foi em 12 de março de 2013, quando o ex-diretor de Inteligência Nacional, James Clapper, disse ao Congresso dos Estados Unidos da América
que a Agência de Segurança Nacional não espionava seus cidadãos. Snowden, porém, começou a baixar arquivos dos servidores da Agência de Segurança Nacional 8 meses antes, em abril de 2012. Para agilizar sua tarefa, Snowden criou um app de rastreamento web que reunia arquivos e dados da rede interna da Agência de Segurança Nacional. Ele tornou seu aplicativo oficial ao liberá-lo para todos os funcionários da Agência de Segurança Nacional, como ferramenta para reunir avisos e documentos de vários quadros de avisos virtuais. Em violação de todos os protocolos de segurança, ele também conseguiu convencer até 30 colegas a fornecerem suas senhas, para que ele pudesse acessar outras informações secretas que, de outra forma, não estariam disponíveis para ele. Em março de 2013, Snowden já tinha extraído todos os dados disponíveis. Ele decidiu sair da Dell, transferindo-se para trabalhar em outra contratada da Agência de Segurança Nacional, a Booz Allen Hamilton. Ele foi designado para a mesma instalação da Agência de Segurança Nacional no Havaí, agora com uma função que lhe deu acesso a um novo repositório de relatórios e informações ultra-secretas. Ele saiu do túnel Cunha e foi para o centro criptológico da Agência de Segurança Nacional na ilha. Aqui ele roubou da Agência de Segurança Nacional suas informações ultra-secretas. A segurança no centro criptológico era mais rigorosa, com laptops sem USB, ou possibilidade de transferir dados para armazenamento externo. Felizmente para Snowden, ele ainda tinha acesso ao seu antigo laptop. Assim, ele podia transferir os documentos confidenciais dentro da rede da Agência de Segurança Nacional e depois baixar os dados para dispositivos de armazenamento externo usando seu antigo laptop da Agência de Segurança Nacional. Em 6 meses, Snowden baixou ilegalmente milhões de arquivos dos servidores da Agência de Segurança Nacional. Depois, ele precisou pensar bem em como revelar a verdade ao mundo. Ele pensou em divulgar suas revelações online, mas temeu que isso gerasse dúvidas sobre a autenticidade dos documentos. Enviar documentos ao Wikileaks tinha os mesmos problemas. Snowden também achou que não poderia entregar as informações aos superiores, temendo que nunca viessem à tona e perdesse a chance de expor a Agência de Segurança Nacional para sempre. Snowden sabia dos delatores anteriores e de como enfrentaram processos criminais como consequência. Ele não tinha fé nas proteções legislativas oferecidas aos denunciantes e, portanto, decidiu que sua melhor opção era recorrer à mídia tradicional. Ele identificou Glenn Greenwald como seu alvo. Jornalista e ex-advogado constitucional vivendo no Brasil, Greenwald era um crítico ferrenho da Agência de Segurança Nacional e defensor das liberdades civis. Ele parecia o candidato ideal para dar credibilidade aos vazamentos de Snowden. No dia 1º de dezembro de 2012, enquanto ainda trabalhava para a Dell, Snowden tomou uma decisão decisiva. Ele enviou um e-mail para Greenwald sob o pseudônimo de Cincinnatus. Snowden disse a Greenwald que trabalhava para a Agência de Segurança Nacional e tinha informações confidenciais para compartilhar, mas insistiu que Greenwald instalasse um software de criptografia em seu computador antes de compartilhar qualquer documento. Greenwald hesitou, achando que Snowden não era genuíno ou relevante para o noticiário, e por isso não instalou o software. Ficando impaciente, Snowden também entrou em contato com Laura Poitras, uma cineasta documental que naquela época já havia lançado documentários reveladores e polêmicos, incluindo um sobre a guerra americana no Iraque e outro sobre a infame prisão militar de Guantánamo. Poitras convenceu Greenwald a ir com ela a Hong Kong para se encontrar secretamente com Snowden, pois acreditava que ele era genuíno. Os chefes de Greenwald, no The Guardian, exigiram que Ewan McCaskill se unisse ao grupo antes de partirem de Londres para Hong Kong. Enquanto isso, Snowden tirou licença do seu trabalho na Agência de Segurança Nacional, alegando a necessidade de tratamento para sua epilepsia. Ele deixou Lindsay, sua namorada, dizendo que ficaria fora algumas semanas. Snowden escolheu Hong Kong para o encontro, pois assim ficaria fora do alcance direto das autoridades dos Estados Unidos da América. Ele também acreditava ter boas chances de conseguir asilo após a publicação dos jornais e o caos gerado. Snowden, de 29 anos, chegou a Hong Kong no dia 20 de maio de 2013, onde se trancou em seu quarto no Mira Hotel por 10 dias. Greenwald, Poitras e McCaskill chegaram em 2 de junho de 2013.
No dia do encontro, os 3 jornalistas entraram no restaurante do hotel e reconheceram Snowden pelo cubo mágico com que brincava enquanto os aguardava. No quarto de hotel, Snowden foi entrevistado por Greenwald e McCaskill por vários dias, com tudo filmado por Poitras. Snowden afirmou ter agido por sentir obrigação ética com seus compatriotas e o mundo. Ele achava que era preciso expor o abuso de poder da Agência de Segurança Nacional e preservar a internet livre. Ele não suportava ver as ferramentas criadas para proteger o povo americano contra ataques terroristas sendo usadas como armas contra eles. Chocado com a história de Snowden e com as dezenas de milhares de documentos confidenciais que ele forneceu em um pendrive criptografado, Greenwald queria começar a publicar matérias o mais rápido possível. Com a ajuda de McCaskill, Greenwald escreveu 4 matérias principais bombásticas que foram publicadas pelo The Guardian. O primeiro artigo saiu em 6 de junho de 2013 e a reação do público foi imediata. Nos dias seguintes, o mundo soube sobre a coleta forçada de todos os registros telefônicos domésticos, a capacidade da Agência de Segurança Nacional de escutar todas as comunicações digitais sem mandado e a mineração e coleta em massa de metadados privados. Também foi revelado o Five Eyes, um acordo de compartilhamento de informações e inteligência entre os Estados Unidos, da América Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. As organizações de inteligência globais pareciam não ter limites para alcançar a vida privada de pessoas no mundo todo. Em 9 de junho de 2013, o The Guardian revelou Edward Snowden como fonte dos vazamentos da Agência de Segurança Nacional. Isso foi feito com o consentimento de Snowden, já que ele não tinha intenção de esconder sua identidade. Logo depois, Snowden foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América por espionagem, roubo e outras infrações. Então, as autoridades dos Estados Unidos da América iniciaram uma corrida para alcançar Snowden e extraditá-lo, para que respondesse por seus crimes. Após as entrevistas, Snowden se escondeu em Hong Kong por semanas. Ao perceber que não teria asilo em Hong Kong, ele precisou planejar uma saída rápida. Snowden saiu de Hong Kong em 23 de junho de 2013 rumo ao Equador, que ofereceu asilo a Julian Assange. Seu trajeto tinha escala na Rússia. Ele ficou retido no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, após autoridades dos Estados Unidos da América cancelarem seu passaporte enquanto o avião ainda voava. Ele passou o mês seguinte vivendo em um limbo no centro de trânsito do aeroporto, mas em 1º de agosto de 2013 recebeu asilo temporário das autoridades russas. Durante esse período, as revelações dos vazamentos de Snowden seguiram fazendo manchetes, e as consequências talvez tenham superado suas expectativas. Protestos em massa começaram nos Estados Unidos e rapidamente se espalharam para outros países. O debate sobre o direito do indivíduo à privacidade versus a necessidade de proteger a segurança nacional ficou ainda mais intenso. Lindsay Mills, namorada de Snowden, ficou chocada e confusa após as revelações dele se tornarem públicas. Ela não sabia nada sobre o que seu parceiro estava fazendo, nem sobre seus planos de mudar a vida dos dois para sempre. Ela aceitou o que Eduardo fez e deixou os Estados Unidos da América para se juntar a Snowden no exílio em Moscou, por volta de outubro de 2014. Em 10 de outubro de 2014, Laura Poitras lançou as entrevistas com Snowden em seu documentário Citizen 4. O documentário mostrou um lado mais pessoal da história, dando ao público uma visão sobre o homem que revelou os segredos das agências de inteligência mais poderosas do mundo. Enquanto Snowden estava foragido, o Comitê de Inteligência da Câmara foi encarregado de investigar detalhadamente. Depois de 2 anos, uma versão editada do relatório do comitê foi desclassificada em setembro de 2016. O relatório apresentou uma versão bem diferente da defendida por Snowden e seus apoiadores. Foi revelado que Snowden roubou até 1,5 milhão de documentos da Agência de Segurança Nacional. Cerca de 10.000 desses documentos teriam vazado para a imprensa sem registro dos demais. Um membro do Comitê de Inteligência disse isso sobre Edward Snowden. Ele e seus defensores afirmam que ele é um denunciante, mas ele não é. A maioria do que ele roubou não tinha relação com a privacidade dos americanos.
e sua divulgação beneficiou adversários dos Estados Unidos e quem deseja prejudicar o país. Denunciantes são importantes para a devida fiscalização, e nós vamos protegê-los de retaliação, e aqueles que praticam desobediência civil estão dispostos a ficar e enfrentar as consequências. O relatório do Comitê Especial afirmou que Snowden exagera e inventa, mentindo sobre seu passado e aumentando sua posição e senioridade na CIA. Ele era um funcionário insatisfeito, segundo o relatório, que começou a roubar da Agência de Segurança Nacional após mais uma altercação com um superior. Mesmo assim, Snowden se vê como denunciante, como muitos outros. Mas o fato de Snowden não ter utilizado os procedimentos regulamentados de denúncia disponíveis para ele e ter roubado milhões de documentos confidenciais significa que ele não teria nenhuma proteção legal caso retornasse aos Estados Unidos. Ironicamente, para alguém que afirma defender os direitos de privacidade do indivíduo, as informações que ele roubou e vazou comprometeram os dados pessoais de milhares de funcionários e contratados do governo. Em 2016, o Parlamento da União Europeia aprovou o Regulamento Geral de Proteção de Dados, A conscientização sobre privacidade de dados virou tema político debatido. O mundo online adotou em massa o protocolo Hypertext Transfer Protocol Secure e surgiram ferramentas de criptografia como VPNs. Embora não se possa negar que Snowden contribuiu para a conversa sobre privacidade de dados e vigilância em massa, é difícil determinar o quanto do desenvolvimento das leis e práticas em torno dessas questões se deve a ele. Snowden e Mills se casaram em 2017 e já tiveram um filho. O livro de memórias de Snowden, Registro Permanente, foi lançado em setembro de 2019. O livro analisou sua vida, motivações e os eventos que o levaram a expor o programa de vigilância em massa do governo dos Estados Unidos da América. Uma vitória jurídica importante ocorreu em 2 de setembro de 2020, quando um tribunal federal dos Estados Unidos da América decidiu, no caso Estados Unidos contra Molin, que o programa de vigilância em massa que Snowden expôs era ilegal e potencialmente inconstitucional. Em outubro de 2020, Snowden fortaleceu seus laços com a Rússia ao receber residência permanente. Isso foi seguido, em setembro de 2022, por Snowden jurando lealdade à Rússia e o presidente Vladimir Putin concedendo a ele a cidadania russa. É inegável a ironia de Snowden escolher a Rússia como lar. É difícil conciliar o campeão da liberdade na internet e privacidade vivendo em um país que se opõe a esses ideais. Snowden segue exilado na Rússia e frequentemente participa como palestrante principal em eventos globais por videoconferência. No 10º aniversário do escândalo da Agência de Segurança Nacional, Snowden não se arrepende, mas teme que a vigilância governamental e corporativa esteja hoje ainda mais presente e invasiva. Apesar dos pedidos, nenhum presidente dos Estados Unidos da América achou adequado perdoar Snowden. Desde os vazamentos, Edward Snowden segue sendo uma figura controversa e fascinante. Suas ações provocaram debates globais sobre vigilância em massa, segredo governamental e o delicado equilíbrio entre segurança nacional e privacidade individual. Sua história segue como um forte lembrete do poder da informação e dos extremos adotados pelos governos para controlá-la. Mais uma vez, obrigado a Surfshark por patrocinar este vídeo. Para aproveitar a oferta deste canal, clique no link abaixo ou acesse surfshark.deals/Felipe.